Olá pessoal, tudo jóia? Nós vamos montar hoje, mostrar para vocês a montagem em articulador semi-ajustável, tá? Hoje nós vamos usar esse articulador da direita e o A7 Plus da BioArt, tá bom? É um articulador simples, mas pode ser qualquer articulador, como nós estamos vendo na imagem, tá bom? Então o articulador é composto por um arco facial, que vocês estão vendo aí, um garfo, né, onde nós vamos fazer o registro da maxila, o relator násio, que é essa pecinha que vai em cima aí do arco facial. As placas de montagem já vêm no articulador, né? Tem vários tipos de placa de montagem. Então, para tanto, nós pegamos uma lâmina de cera 7, aquecemos bastante essa lâmina até ela ficar bem macia. E logo após ela ficar bem macia, então vai com calma, demora um pouquinho, né? Você vai aquecendo os dois lados, vai aquecendo ela por inteiro até dobrar. Quando você conseguir dobrar lá ao meio, aí você vai colocar no garfo do articulador. O garfo do articulador, olha, tem um lado que tem uma saliência. Esse lado aí não pode, ó, tem uma saliência. Esse lado é liso, esse daí pode colocar, tá? Então adapta aí, olha, para facilitar depois a remoção, não precisa grudar muito não, tá? Faz uma dobra aí, ó, uma dobra posterior também, olha. E com isso a gente depois consegue limpar mais facilmente o garfo, não precisa ficar derretendo cera em cima dele, que depois para limpar é chato. E aí nós aquecemos mais um pouquinho para levarmos isso daí, essa parte aquecida, na maxila da paciente. Então já está bem aquecidinha, então agora nós vamos levar para a maxila. Então, cuidado para não queimar o paciente, né? Vai devagarzinho, não tenha pressa, a cera demora um pouquinho para esfriar. E aí você centraliza bem o garfo, veja que o pino do garfo aí vai ficar bem no plano sagital do paciente, né? E aí nós comprimimos, pode comprimir, para que as pontas de cúspide sejam impressas na cera, tá? Então assim, é bom que a cera marque, aí, ó, tá bem marcadinho todos os dentes aí, ó. Podia ter feito isso daí com outro material, tá, turma? Nós fizemos com cera, né? Mas podia fazer com silicone, com Godiva, outro material. E aí nós esfriamos, né? Colocamos em água corrente mesmo, para diminuir a temperatura da cera, né? E ela não sofrer deformação. Pegamos agora o arco facial, veja que o arco facial tem esses 3 parafusos aí na parte superior e 2 parafusos na parte inferior, onde nós vamos fixar o garfo. É bom que tudo esteja bem soltinho, tá vendo aí? Tem que estar tudo mais ou menos solto. Levamos na mesma posição que nós havíamos tirado da boca, então dá para encaixar as cúspides certinho agora aí. Pedimos para a paciente segurar o garfo com os 2 polegares, né? E o arco facial, então, vai ser levado à boca do paciente. Para tanto, é interessante a gente utilizar aí essa pecinha, que é o relator násio, né? E aí ele tem que ser mais ou menos centralizado no arco facial. Esse parafuso é o parafuso de fixação do ponto násio, né? Do relator násio. Levamos o conjunto para a face do paciente, repara que eu estou colocando o buraquinho inferior no pininho do garfo, olha lá. Então, como está tudo soltinho aí, os parafusos estão soltos, é fácil da gente virar, mexer para lá, para cá, né? E nós vamos colocar as ogivas agora no meato aditivo da paciente. Então ela levantou a touca aí, levantamos um pouquinho a touca para encaixar no meato aditivo. Encaixado o nó do meato aditivo, a gente pode pedir para a paciente nos ajudar. Então ela continua segurando com o polegar e agora com os outros dedos o arco facial. Só que aí nós estamos com um erro, repare, o arco facial, o násio, vai bater na testa dela, ó. Se eu soltar o parafuso vai bater na testa. E ele tem que chegar na região da glabela, bem mais abaixo aí, um pouquinho abaixo das sobrancelhas. Então a gente abaixa agora um pouquinho, então os parafusos estão soltos ainda, então dá pra gente mais ou menos já regular aí, ó. E aí eu agora já vou apertar o parafuso central, aí o do meio, do arco facial, e os 2 da ponta. E tá tudo certinho, aparentemente está bem. Talvez abaixar um pouquinho mais, porque tá batendo entre as sobrancelhas aí, tá vendo? E não naquela concavidade. A concavidade, a glabela fica um pouco mais para baixo. Aí, agora sim, ó, tá certinho. Comprimimos um pouquinho a glabela aí, aquele ponto, e parafusamos. Está um pouquinho comprimido. Mas está em ordem, ela falou que não está machucando, está tudo bem. E aí nós apertamos os 2 parafusos agora de baixo, e esses 2 não podem ser mais soltos, tá? Tem que ser dado um aperto forte aí, ó, para eles não soltarem e não saírem de posição. Pode apertar com um pouquinho de força aí, ó. Acabou.
Agora é só soltar tudo. Começamos pelo relator náseo, a gente torce e ele sai, olha, dá uma torcida que ele solta. Vamos agora soltar os parafusinhos. Eu comecei pelo do meio, mas podia começar pelos da ponta também, não teria o menor problema. Soltamos os 3 parafusos, pedimos para a paciente soltar os dedos e saiu, tá? Não mexemos nos parafusos inferiores que fixam o garfo. Olha, aparentemente está bem centralizado, tá bonito. E o arco facial, olha, o ramo aí, o arco facial, aquela parte superior dele, está paralela ao plano de Frankfurt e a cera deve estar mais ou menos paralela ao plano de Camper, tá? Então, nós tiramos o pino incisal, agora não há necessidade dele, colocamos aí o arco facial no articulador. O articulador na região aí dos côndilos tem um pininho para encaixar essas ogivas. Olha lá, tem um pininho com um buraquinho, encaixa bem ali, ué. Faz a mesma coisa do outro lado, encaixa do outro lado e agora apertamos para não soltar, tá? Então não coloca o pino incisal nessa hora, viu? Não coloca. O pino incisal fica de fora nessa hora aí. O pino incisal não está aí, ó, repara. Então é importante a gente nessa hora aí, ó, verificar se vai caber o modelo aí, ó. Será que cabe o modelo? Vamos pegar o modelo, vamos dar uma olhadinha se cabe, tá? Esse articulador, ele é provido dessa alavanca posterior que ela trava o côndilo na cavidade articular. Então é interessante porque não tem risco de soltar, cair. Então é interessante usar essa alavanca nesse modelo aí, ó. Dá para você abrir, ela não solta mais, ela fica travada. Para quem não tem essa alavanca, pode colocar o ângulo de Bennett numa posição negativa, de menos 0 graus, sabe? Ou mais, tá? Alguns articuladores permitem colocar numa posição bem negativa. E aí trava da mesma forma o côndilo dentro da cavidade articular. Pegamos o modelo de gesso que nós vamos colocar no articulador e fazemos algumas retenções. Você pode fazer essa retenção usando uma faca de recorte, como nós estamos fazendo aí, ou você pode utilizar também uma broca maxi-cut, uma broca específica para gesso, né? E aí você faz umas ranhuras aí ou perfurações na parte posterior do modelo. Levantamos o ramo superior do articulador e colocamos aí, ó, no garfo, na posição que estava na boca. Olha, as cúspides vão justamente se assentar naquelas depressões que tem na cera, então dá certinho. Colocamos essa placa de montagem, o pessoal chama de bolacha isso daí, mas é placa de montagem, aí ó, vê se cabe, ó, bateu na haste horizontal aí, ó. Vamos ver se o gesso não está encostando na placa de montagem. Não está, olha lá, ó. Se não está, beleza. Se estiver encostando, você precisa gastar mais, tá? Precisa tirar o modelo daí, ir para o recortador de gesso e desgastar um pouquinho mais. Como ele não tá encostando, sinal verde para a gente continuar o trabalho. Colocamos um papel umedecido aí, é bom hidratar um pouco esse gesso. Facilita a retenção do próximo gesso que vai vir depois, que é esse. Nós vamos utilizar aí o gesso especial, o gesso especial, o tipo 4, ele expande um pouco menos. Então, para nós é interessante usar esse gesso, por causa que nós vamos ter menor problema de distorção, né, na hora que ele tomar presa. Repara que nós espalhamos o gesso em toda a base do modelo superior, né? E aí colocamos também um pouquinho na placa de montagem, olha, porque o gesso vai ter que encostar, o gesso de baixo vai ter que encostar nesse de cima quando nós deitarmos o ramo superior que está sendo feito agora, ó. Olha lá, até encostar naquela barra horizontal. Encostou na barra horizontal? Perfeito. Espera o gesso tomar presa, ele já tomou presa, tá, turma? Não vai ficar esperando aqui o gesso tomar presa, né? Olha lá, ó. Tá aderida o modelo de gesso na placa de montagem. Para nós fazermos agora o registro maxilomandibular, nós usamos essa técnica aí, ó. Nós pegamos um pedacinho de gaze, pega uma lâmina de gaze e corta ao meio ela, tá? Um pouquinho de gaze já ajuda, ó. Nós vamos colocar esse gaze na lâmina de cera, tá bom? Nós vamos cada um fala uma coisa, tem gente que não põe gaze, tem gente que põe gaze, tem gente que põe filme de chumbo. Nós vamos usar o gaze, tá? Mais uma vez, uma outra lâmina de cera, nós aquecemos bem agora essa lâmina de cera, até ela ficar novamente bem macia. E é bom a gente utilizar lamparina, tá, turma? Não utilize outro tipo de fogo, porque a lamparina tem um calor um pouquinho mais baixo que a chama de gás, etc. Então é melhor para se trabalhar. Colocamos a gaze sobre essa lâmina de cera 7
E aí nós vamos dobrá-la novamente ao meio, só que agora tem uma gaze no meio aí, não é? Nós fizemos um sanduíche aí, um sanduíche de cera com recheio de gaze, beleza? Uma lâmina de gaze só. Aquecemos novamente. E aí vem uma técnica interessante, porque muita gente já recorta no tamanho da arcada. Nós vamos fazer um pouco diferente. Nós vamos colocar isso aí na arcada e com o dedão ou com o indicador, nós vamos comprimir na região do palato, olha, ou do palato, né? Nós comprimimos na região do palato, pode ser com o polegar, inclusive, olha, e vamos assentando com outra mão em cima das cúspides, ó, vai comprimindo um pouquinho em cima das cúspides, de forma que nós vamos fazer uma lâmina de cera que vai tocar no palato do paciente. Então tá aí. Removemos o excesso, é importante remover o excesso, tá? Aquele monte de lâmina de cera que fica fora da boca do paciente, distorce, pega no lábio, entorta, é ruim aquilo lá. Toda vez que você for fazer um registro, se você conseguir cortar dessa forma, é melhor, tá? O registro fica mais bonito, fica melhor, tá bom? Quer você use essa técnica ou não, sempre recorta que é melhor. Atrás do molar nós fazemos uma marcação, atrás do outro molar nós fazemos outra marcação e unimos os pontos, ó. O que significa isso? Ó, daqui para trás não precisa cera, não tem molar, não precisa de cera aí atrás. Vou tirar essa cera daí. Então aquela pega uma tesourinha e corto mais uma vez aí, ó, essa região posterior que não há necessidade de cera aí atrás, que não tem dentes, então não precisa de ter cera aí. Corto só as pontinhas aí, olha. E agora para a cera não abrir, para não ter perigo dela abrir, eu aqueço uma espátula, no caso aí nós estamos utilizando uma espátula 7, e eu vou agora passar na borda dessa cera, justamente para evitar que ela abra durante a abertura de boca do paciente, depois que fizer o registro. Então tá aí, ó. Eu dou uma colabada nas lâminas, certo ou não? Eu derreto um pouquinho, bem nessa região aí, ó, da emenda do sanduíche, né? Se tiver aparecendo um pouquinho de gás aí, ele vai ser coberto pela cera derretida agora, né? Fazemos isso em toda a volta da cera, turma, toda a volta. É um trabalho, assim, um pouco mais demorado, mas a relação fica bem bonita, viu, turma? A relação maxilomandibular fica bem legal, olha lá, ó. Levamos ao modelo, comprimimos mais um pouquinho para ficar bem assentadinho, olha. Assenta bem aí na região do palato, dos dentes. E aí eu vou fazer o seguinte agora, eu vou fazer uma marquinha entre os centrais aí, ó, no meio dos dois centrais, ó, bem na linha média. Para facilitar, para quem não tem muita experiência, às vezes vai levar na boca isso daí, e às vezes acaba colocando a cera torta na boca. Então, para não acontecer isso, você pode fazer essa marcação. Lá vamos nós novamente para a lamparina, para nós aquecermos, porque o paciente vai morder essa cera agora. Então, olha lá, aquece mais um pouquinho a cera. É bom que ela esteja bem molinha, porque o paciente agora vai morder na máxima intracuspidação. Esse tipo de registro que nós estamos falando aí é para máxima intracuspidação, tá, turma? Se fosse fazer em RC, seria de outra forma, tá bom? Então tá aí, ó. Levamos a boca, tem que encaixar direitinho, olha. Põe um ponto médio, lá, encaixou, assentou, tá encostando no palato, e aí a mordida habitual do paciente. Pede para ela morder e apertar, inclusive, viu, turma? Pode apertar. Não tem problema apertar, porque a gente quer a máxima intracuspidação habitual agora. Então ela vai na posição que ela está acostumada, tá? Secamos um pouquinho, né? Jogamos um pouquinho de ar aí para esfriar um pouquinho a cera. Pedimos para o paciente abrir. Removemos esse conjunto da boca e vamos acabar de secar a região do palato embaixo da água, tá, turma? Olha que interessante, ó. Se a cera perfurar tem problema, um menor problema. É até bom que perfure, tá? Porque nós estamos na máxima intracuspidação e as cúspides se tocam. Então, se perfurar a cera, não tem problema. Resfriamos esse conjunto. Se você quiser, você pode agora colocar isso aí dentro do grau com água, enquanto a gente acerta o articulador aí, ó. O articulador nós vamos remover o arco facial que já foi. O arco facial só serviu para montar o modelo superior, para mais nada. Como nós já montamos, não serve para mais nada. Agora ela vai entrar o pino incisal aí, ó, o pino incisal. Repare que o pino incisal, nesse lado que ele é chanfrado, um parece uma ponta, do outro lado ele é chanfrado. Desse lado que ele é chanfrado tem uma marcação, tem um risquinho. Esse risquinho tem que ficar bem justaposto ao ramo, a parte superior do ramo superior do articulador,
bem nesse ponto que eu estou mostrando aí, ó. A marcação, que é aquele risco, tem que ficar bem justaposta aí, olha. Bem aí, ó. Bem juntinho a parte superior do ramo. Aí, ó. Dá para ver um pouquinho melhor aí, olha. O risquinho no pino preto lá, ó. Tá bem justinho. Com isso, a gente já está na posição 0. Nessa posição 0 do pino incisal, o ramo superior está paralelo ao ramo inferior. Você viu que nós colocamos o articulador de ponta cabeça agora, colocamos o modelo superior. Por que o modelo superior está embaixo? Porque o articulador está de ponta cabeça, meu Deus do céu. Colocamos a placa de montagem agora no ramo inferior, né, que está em cima agora, né? Veja que o pino incisal dá o stop, o ponto de parada. Pegamos a nossa relação maxilomandibular, o registro em cera, encaixamos no modelo, e encaixou muito bem, e é para ser assim. Pegamos o modelo inferior, encaixamos no registro em cera, ó, ficou bem certinho, de acordo com o que a paciente morde. E aí nós levamos para a posição onde o pino incisal toca na mesa. Está encostando na placa, na bolacha, na placa de montagem? Não está encostando. Ótimo, é isso que eu quero. Para a coisa não soltar, é bom colocar elástico aí agora, sabe, turma? Elástico de dinheiro, esses elásticos fininhos mesmo, você pode colocar 2 elásticos. Um mais na região posterior e um segundo elástico mais na região anterior. Então, um pega a região dos últimos molares, por exemplo, e o outro pega a região de pré-molares e caninos, mais ou menos por ali, tá? Na região mais anterior. Coloca 2 elásticos, olha. Com isso, a gente tem uma segurança maior que o modelo não vai sair de posição. Nós vamos colocar gesso e ele vai permanecer assim. É isso que a gente quer. Lá vamos nós hidratar de novo. Fizemos as retenções aí no modelo inferior agora. Colocamos um papel umedecido novamente para hidratar um pouco esse modelo e preparamos o gesso. Manipulado o gesso, a mesma coisa que nós fizemos no superior, só que agora você vai colocar em cima do elástico, tá, turma? Mas ele fala, eu vou perder o elástico. Vai perder esse elástico, ele vai ficar no seio, ele vai ficar envolvido pelo gesso. Não tem jeito de recuperar esse elástico. Ainda bem que elástico não é caro, não é verdade? Colocamos o gesso também aí na placa de montagem, né? Olha lá. Ó. Isso facilita para que o gesso fique bem retido na placa, tá, turma? E aí nós acrescentamos fazendo um suspiro igual foi feito no modelo superior, igualzinho, tá? Fazemos esse suspiro e daqui a pouquinho nós vamos tombar, né? O ramo inferior até a mesa tocar no pino incisal. Então lá vamos nós. Madeira! Olha lá, vai tocar, olha lá. Tocou, beleza? Tocou, encostou no gesso, é ótimo, é isso que eu quero. E aí, se tiver algum excesso, não deixa escorrer, tá, turma? Essa hora é chata, não pode escorrer. Depois que o gesso tomou presa, nós vamos cortar o elástico. O elástico já fez a função dele. Pode cortar o elástico agora, olha. Belezinha. O gesso já tomou presa, agora nós vamos completar com gesso, olha. Completa com gesso comum, se você tiver, não precisa ser gesso pedra que nós usamos aí. Pode ser o gesso comum. Ah, eu não tenho gesso comum. Então vai com pedra mesmo, né? Foi o que nós fizemos, tá? Completo, fica bem bonitinho, tem que ficar liso, tá vendo aí? Ó a cavidade oral, que bonito, não entra nem luz lá dentro. Olha lá, os dentes estão bem engrenados, não entra luz dentro da cavidade oral. Muito legal, né? E aí nós estamos vendo aí o nosso trabalho finalizado já, com o gesso que já tomou presa e agora só basta regular o articulador. Colocamos na média 15 graus o ângulo de Bennett e 30 graus o teto da cavidade articular, a guia condilar, né? O teto da cavidade articular, em 30 graus aí, ó. Que é na média também. Foi muito gostoso conversar com vocês, turma. Eu agradeço muito. Um beijo grande a todos. Fique com Deus.